Seção 1.7, precificando contratos. A gente vai ver nessa seção como é que se faz para precificar, isso é, determinar o valor de um contrato. Então, no caso, um contrato que depende do lançamento de um dado e no outro caso do contrato que depende do preço de uma ação. E o objetivo aqui é ver a diferença nos métodos e por que a gente procede desse jeito. Então, de um lado, a gente tem contrato 1, que é baseado no lançamento de dados. Então, o dado pode dar par ou ímpar, um número par ou um número ímpar, e a gente vai considerar nesse contrato que, caso o valor seja par, o payoff, o pagamento do contrato vai ser o valor 10. Caso dê ímpar, você não vai receber nada pelo valor desse contrato. No outro caso, o contrato 2, ele vai depender se o valor de uma ação vai subir ou descer. Então, caso o valor da ação suba, o pagamento payoff vai ser 10 e caso desça vai ser 0. Então você observa que o pagamento, o payoff dos dois contratos é o mesmo, é 10 ou 0, dependendo, no caso dos dados, se é par ou ímpar o resultado, no caso da ação, se ela subiu ou desceu. No caso da ação, a gente está colocando aqui também que a ação valeria 30 nesse instante e no próximo instante poderia valer 35 ou 15. E a questão é como precificar esses contratos, o 1 e o 2. No caso dos dados, a gente pode falar diretamente com a nossa experiência até do ensino médio. A primeira pergunta é se o dado é honesto, quer dizer, a probabilidade da número par ou ímpar é a mesma. E supondo que seja esse o caso, a gente tem que, digamos, a cada 10 jogadas de dados, 5 em média vão dar par, 5 em média vão dar ímpar. Então, metade do tempo você vai levar 10 como payoff, a outra metade 0. Então, o valor justo seria uma média entre esses dois valores, que seria 5. 10 mais 0 sobre 2. Caso o dado não fosse honesto, digamos, cada 10 jogadas, 8 vezes desse par, 10 vezes e 2 vezes desse ímpar, você teria 80% das vezes dando par, então daria 80% de 10, que é 8, e 20% de 0, que é 2, e aí nesse caso o valor justo seria 8. De forma geral, dependendo do comportamento do dado, o valor justo seria algo entre 0 e 10, naturalmente. No caso da ação, a gente poderia perguntar, bom, mas qual é a probabilidade do valor da ação subir e qual é a probabilidade do valor da ação descer? E esse é o ponto que é o mais surpreendente aqui, é que isso é irrelevante para a gente calcular o valor justo do contrato 2, contrato baseado no preço da ação. Além disso, a gente observa que esses valores 10 e 0, na verdade, correspondem ao que a gente falou anteriormente, que é um call com strike 25. Por quê? Se o preço da ação terminar em 35, ele está 10 unidades acima de 25, então você vai receber 10. Então é 35 menos 25, a parte positiva disso. Caso ele termine em 15, ele está abaixo do strike, então ele ficou out of money, esse contrato, e o payoff vai ser 15 menos 25, dá um valor negativo, a parte positiva é 0. Então aqui ele está out of money e aqui ele está in the money, esse call. Então, como é que a gente faria a precificação do contrato 2? Então a gente vai ver o seguinte, que a maneira de fazer isso é montando uma carteira que vai replicar o valor do contrato. E essa vai ser a diferença fundamental aqui dos dois. Então, como é que a gente vai fazer isso? Você vai imaginar o seguinte, você começa com o valor inicial x0 na sua mão, e aí você vai separar uma parte disso para comprar ações que estão valendo 30 nesse momento. Então, você vai comprar delta 0 ações que valem 30 e guardar o resto do dinheiro. No caso aqui, você começou com x0, comprou delta 0 ações, cada uma 30, então você ficou com x0 menos 30 delta 0. Foi o que sobrou. Você vai esperar até o dia seguinte. Bom, ponto fundamental aqui é entender que esse x0 e delta 0 a gente só vai saber o valor no final. A gente está tentando determinar quais valores eles deveriam ser. Tá? Sendo que o valor do contrato vai ser esse x0, que ainda é uma incógnita no momento. Então, no dia seguinte, você tem dois cenários possíveis. Num cenário, você vai ter delta 0 ações que estão valendo 35, porque aqui é o cenário que a ação subiu. E no outro cenário, você tem delta 0 ações com valor 15,
porque aqui é o cenário que a ação desceu. Em ambos os cenários você vai ter o mesmo valor em dinheiro, que é o valor que sobrou, que a gente tinha falado anteriormente, que é o x0 menos 30 delta 0. Mas, dependendo do cenário, desses dois cenários, da ação subir ou descer, você vai ter que pagar 10, caso a ação tenha subido, e 0, caso a ação tenha descido. Então, o que acontece? Você iguala esses dois cenários. Se você igualar esses dois cenários, você vai ter, no primeiro caso, a ação subiu. Então, você vai ter que a ação agora vale 35, então você tem 35 delta 0. Você tinha comprado delta 0 ações, agora o total que isso aqui vale é 35 delta 0, mais o valor em dinheiro que tinha ficado na sua mão, que é x0 menos 30 delta 0. Mas isso aqui tem que ser igual a 10, que é quanto você tem que pagar. No outro cenário, que a ação desceu, o valor da sua carteira em ações vale 15 vezes delta 0, e o valor em dinheiro é o mesmo, x0 menos 30 delta 0. Isso tem que ser igual a 0. Se observar bem, você vê que isso aqui é um sistema linear, em x0 delta 0, e pode ser facilmente resolvido. Resolvendo esse sistema, você obtém que delta 0 é meio e x0 é 7,5. E a gente conclui aqui que o contrato 2 ele deve valer 7,5, que é o valor de x0. R$ 7,50 no caso. Agora, por que isso seria o valor justo? Qual seria a razão para isso? Então, observa o seguinte, que digamos que você recebesse mais pelo contrato, 8, ao invés de 7,50, 8. Tá? O que vai acontecer? A gente vai ver que nesse caso você vai ter um lucro certo, sem possibilidade de prejuízo. O que a gente chama em finanças de arbitragem. A gente vai definir isso com mais cuidado mais adiante. Por quê? Porque se você receber 8, você pode separar 50 centavos e com o restante, os 7,50 que restou, montar a seguinte carteira. Você compra meia ação, que é esse meio aqui. Então, você vai gastar R$15, porque a ação vale 30. E você vai ficar devendo 7,50, que é o que você tem no bolso, menos os 15 para comprar as ações. Então você vai ficar devendo 7,50. Supondo que os juros é 0, depois a gente vai incluir os juros mais adiante, no próximo capítulo. No dia seguinte, você teria uma dívida de 7,50 e meia ação no bolso. Então essa é a carteira que você montou no instante zero para esse contrato. Você pegou 7,50, comprou meia ação e ficou com uma dívida de 7,50. Então, caso a ação suba, a sua carteira vai valer quanto? Bom, a ação está em 35, você tem meia ação, então você tem 17,50 em ações na sua carteira e tem uma dívida de 7,50. 17,50 menos 7,50 dá exatamente 10, que é o que você tem que pagar no contrato nesse cenário de ação subiu. Caso a ação tenha descido, então ela agora vale 15. Qual vai ser o valor da sua carteira? Bom, você tem uma dívida de 7,50 menos 7,50 mais meia ação. Metade de 15 é 7,50. Então aqui dá exatamente 0, que é o valor do contrato nesse cenário. Qual foi a conclusão? Através dessa carteira que você montou, que foi uma parte em ações, uma parte em dinheiro, você conseguiu replicar o contrato 2 em todos os cenários possíveis. Tá? E isso é uma diferença fundamental para o contrato 1. O contrato 1 é jogar dado. Você não tem como replicar o jogar dado. Tipo, eu vou comprar um produto que vai andar junto com o valor do dado. Enquanto que a ação não. Você compra a ação, então se a ação subir ou descer, você vai junto com a ação. Isso é uma diferença fundamental aí da precificação de contratos financeiros para contratos, por exemplo, jogos de azar, né, no caso. Roleta, jogo de dados, porque você não tem como apostar naquele evento. E você vê o seguinte, que, continuando o raciocínio, que por que não poderia valer menos do que 7,50? Porque nesse caso, como o sistema tem solução única, a única maneira de se proteger dos dois cenários é com 7,50. Com menos do que isso, você vai ter prejuízo certo, porque você não vai se proteger dos dois cenários. Tá? Bom, agora é a seção 1.8, Matemática nas Finanças, e a gente vai ver o panorama geral do uso da matemática em finanças, as grandes áreas. A primeira grande área é essa que a gente acabou de apresentar na sessão anterior, sessão 1.7, que é a precificação de contratos financeiros, chamados derivativos.
Então, são contratos baseados em ativos. E o que a gente vai fazer, vai ser uma parte de alguns capítulos do livro, é botar uma linguagem de probabilidade de processos estocásticos em cima dessas ideias, tá? Aprender métodos numéricos e como extrair informações do mercado financeiro, são os dados, né? Para poder utilizar os modelos. Isso é uma parte do problema também. A segunda área das finanças matemáticas é a otimização de carteira. Então, aqui você quer saber qual é a melhor forma de investir dentro de um certo risco que você aceita e obter, maximizar a sua possibilidade de retorno dentro de certo risco. Então tem sempre essa questão do risco-retorno. E aqui as palavras-chave são a bala de Markowitz, que a gente vai ver o que é, e o modelo CAPM, Capital Asset Pricing Model, que é a forma de modelar a otimização de carteiras. A parte de gestão de risco é analisar os eventos, os riscos que estão expostos numa empresa, ou uma aplicação, uma certa operação de uma empresa, e tentar verificar o quanto que a empresa pode perder, o que está exposto com uma certa probabilidade durante certo período de tempo. A gente fala que isso é calcular o VAR, que é o Value at Risk, o valor que está em risco naquele momento. Isso é uma parte muito importante também de finanças que a gente vai abordar no livro. Finalmente, você tem a parte de Day Trade, que eu chamo de Day Trade. O termo utilizado é análise técnica, que é você tentar descobrir se a ação vai subir ou descer e com isso conseguir bater o mercado, né? Então, para isso você vai ter que usar todas as informações do book, eu já comentei um pouco sobre isso, porque ele inclui, além do preço, volume de ofertas de compra e venda. Isso é uma informação muito importante para você poder antecipar os movimentos. E tem muitas ferramentas utilizadas, por exemplo, redes neurais, técnicas de séries temporais e muitas outras. Tá? Na verdade, todas essas técnicas elas buscam descobrir oportunidade de lucro com baixo risco, não é exatamente a arbitragem. Mas as técnicas são bem mais sofisticadas de estatística, redes neurais, e não é assunto abordado nesse texto. Tá? Uma última divisão aí importante que aparece nas finanças são as sub-áreas da finança, cuja probabilidade, que depende da probabilidade real de subir e descer o valor da ação, que é o caso da parte de otimização de carteira, gestão de risco e day trade. E tem essa outra parte que eu apresentei agora, na seção 1.7, que não interessa a probabilidade de subir e descer da ação. A gente fala que depende disso sim da probabilidade neutra a risco. A gente vai ver o que é isso a partir do próximo capítulo. Essa ideia de probabilidade neutra a risco, que não é a probabilidade real da ação subir e descer. Então isso é uma divisão que existe importante no mundo das finanças matemáticas. A seção 1.9, Finanças e Filosofia, é uma seção para fechar um pouco de reflexão. Basicamente, vocês pensarem que a certeza, né, da modelagem física, ela não passa perto na parte de finanças, porque é impossível de ser alcançado. Tá? Porque no final você está modelando o comportamento de seres humanos. Então esses modelos que a gente utiliza em finanças, eles têm que ser utilizados com muito cuidado, porque eles dão suporte à tomada de decisão, mas são muito aproximados da realidade. Eles realmente não têm nem a pretensão de serem exatamente a realidade. Só dão suporte a essas decisões. E, ao contrário da física, isso é um problema também muito sério, né? Na física você pode repetir um experimento para ver se o modelo está correto. Em finanças, que você tem um histórico do que ocorreu no passado. Você não tem como correr vários passados diferentes para experimentar. Então, o que você pode fazer é pegar um histórico qualquer do passado, quebrar em uma parte do passado, vai ser usado para calibrar o modelo. O que é calibrar o modelo? Uma parte que a gente vai estudar com cuidado. É determinar os parâmetros do modelo, a partir dos dados do que aconteceu no passado, determinar os parâmetros. E a outra parte do histórico é usada para validar o modelo, quer dizer, experimentar, depois que você calibrou, se o seu modelo está funcionando de forma correta, está fazendo boas previsões. Isso é basicamente a essência de toda aplicação de matemática no mundo real, é basicamente essa fase de calibração e de validação do modelo. Em finanças ela é feita assim, usando o histórico, normalmente quebrando em dois, né? Para poder você verificar se o modelo está bem equacionado. Por fim,
eu deixei aqui como alerta, né, para todos, né, o juramento dos modeladores. Foi feito pelo Paul Wilmot, que é um cara bem conhecido da área de finanças e matemática, e o Emmanuel Derman. E eu vou botar aqui só alguns highlights aqui do texto, vocês podem ler com cuidado. Basicamente, o mundo não vai satisfazer as minhas equações. Você não pode ter essa audácia de achar que submeter o mundo a você. Você não deve ficar muito impressionado com a matemática empregada, isso é uma mistificação. Às vezes você vê umas equações bem complicadas, então aquilo deve estar expressando a verdade do que está acontecendo. Não é assim, na realidade. Elas são um modelo, é bom deixar isso bem claro. E, por fim, a questão aí ética, né? O seu trabalho pode ter enormes efeitos na sociedade, de forma geral. Então, e muito deles além da minha compreensão. Isso é sempre um alerta importante a gente tomar esse cuidado. Então, era isso. Eu fecho aqui o capítulo 1.